A paz do Senhor, igreja amada, que bom estarmos aqui para adorar ao Senhor mais uma vez, amém? Aleluia! O Senhor é bom, Ele tem cuidado de nós, amém? E nós, como filhos amados do Senhor, nós nos apegamos a Ele, nós esperamos nele, porque Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, aleluia! Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Pai, tão única, tão maravilhosa de cantarmos, de ministrarmos ao Senhor, de louvarmos e engrandecer o Teu nome, Deus. O Senhor é um Deus santo, não há nada, Pai, que possamos fazer, Pai, que expresse toda a Sua glória, todo o Teu amor, Pai, tudo aquilo que o Senhor, Deus, é para nós. E, Deus, nós queremos aqui, Deus, debaixo da Tua infinita graça e misericórdia, Senhor, entoar a Ti essas canções, que o Senhor seja adorado, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar ao nosso coração. Tudo que nós precisamos, Pai, é da Sua presença. Nós confiamos em Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor juntos? Amém? Amém. Que
forças dia a dia, amém? E tudo que nós precisamos é estar cada dia mais perto deste Deus lindo, ali no lugar secreto com o Senhor, em nome de Jesus. Que você nesse momento possa colocar diante do Senhor o seu dízimo oferta, amém? Com alegria no seu coração. O Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. E deve estar colocando aí no vídeo agora para você os dados para dízimos e ofertas. A igreja também aqui está aberta, se você quiser vir colocar no altar do Senhor. Mas a bênção do Senhor, ela te alcança agora onde você está. Amém? Oh Deus, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai, por cada irmão. Obrigado, Pai, por cada um que tem trabalhado, Pai, que tem aí, Deus, com tanto esforço, Deus, sustentado a sua família, Deus, sustentado a casa do Senhor. Sabemos que o Senhor cuida, Pai, de cada um. E nós queremos, Pai, em gratidão ao Senhor, Pai, colocar diante do Senhor a nossa vida, Pai, o nosso coração como oferta no seu altar. Em nome de Jesus. Oh, tudo que eu mais quero, Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Oh Jesus, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui, te amando, Senhor. Pai, eu amo a tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Oh, leva-nos, Senhor, ao lugar de intimidade, Pai. Pai, eu amo a tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, levando com tua glória e poder. Sua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser.
Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Leva-nos, Senhor, leva-nos, Jesus. Oh, atrai-nos com tua presença tão doce, tão perfeita. Atrai-nos, Jesus. Atrai-nos, Jesus. Como igreja sedenta, como igreja que precisa da tua presença, da tua presença, de estar contigo, oh, de estar contigo neste lugar secreto, neste lugar de oração, neste lugar de intensa comunhão. Leva-nos, leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Glória a Deus. Vocês que nos assistem, vocês que aqui também estão, sejam bem-vindos. Eu não sei se você está em pé ou sentado na sua casa, mas se você estiver sentado, não deite. Mas você pode ficar à vontade aí. E sejam todos muito bem-vindos. Pelo Instagram, pelo Facebook, todos que nos assistem. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui na casa do Senhor. Mais uma semana que Deus nos permitiu ter vida, ter saúde. E nós vamos compartilhar da palavra. É um grande prazer para nós poder falar da palavra de Deus, que é vida, que é viva, que é eficaz, que divide a nossa alma, nosso espírito, juntas e medulas, e discerne também os pensamentos e propósitos do nosso coração. Hoje eu quero compartilhar um texto com vocês, que está em Efésios capítulo 3. Você pode abrir sua Bíblia aí na sua casa, em Efésios capítulo 3, do versículo 14 até o 20. Eu vou ler bem pausadamente com vocês, para vocês entenderem esse texto. É um texto que eu muito particularmente gosto muito de ler esse texto, principalmente o versículo 20. É um versículo que me ministra muito ao meu coração. E aí na sua tela também vai aparecer esse texto. Você pode acompanhar a narrativa comigo pela tela da sua televisão ou do seu celular. Que está escrito assim, olha: por esta causa me ponho de joelhos diante do meu Pai, ou diante do Pai, que de que toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Versículo 16. Versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Versículo 20, está escrito assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
O tema dessa palavra é ore e descanse em paz. Ore e descanse em paz. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando, no capítulo 3 dessa carta ao povo de Éfeso, uma cidade antiga na Grécia e que também hoje é a famosa Turquia. Paulo então ele escreve essa carta para o povo dessa cidade. E quando Paulo escreve essa carta para esse povo, ele fala justamente da sua vocação para o ministério, para a sua vocação ministerial, para o seu apostolado, para aquilo que Deus convocou Paulo para que ele fizesse como ministro do Evangelho. Paulo também, ele discorre sobre a graça, sobre o privilégio, sobre a bondade que Deus fez com ele de poder pregar o Evangelho aos gentios, aqueles que não conheciam o Evangelho de Cristo, aqueles que ainda serviam a deuses pagãos, aqueles que ainda tinham práticas que eram práticas mundanas. Então Paulo ele descreve que para ele era um grande privilégio falar desse Evangelho. E Paulo também, ele fala sobre, ele descreve também sobre o sofrimento que aquela igreja tinha de ver o serviço dele ao ministério. A igreja de Éfeso, ela percebe que o trabalho que Paulo desenvolvia pelo amor de Cristo, vendo Paulo como um apologeta, que é um formador de opinião acerca do Evangelho, a igreja de Éfeso, ela se comove. A igreja de Éfeso olha para Paulo e sente assim, ela se sente contristada, comovida com aquele árduo trabalho que o apóstolo Paulo fazia por amor de Cristo. A igreja de Éfeso olhava para Paulo e via Paulo como um líder, como um apologeta, aquele cara que pregava a mensagem de Cristo, aquele cara que passava fome, aquele cara que era perseguido, aquele cara que sofria tribulações, passava por lutas, passava necessidades, e que fazia de tudo para que o nome de Cristo fosse glorificado, para que o nome de Cristo fosse pregado a todas as nações. Paulo, ele era cidadão romano, viajava pelo mundo, pregava o Evangelho. Ele estava na Grécia agora pregando o Evangelho nessa cidade específica de Éfeso. Ou seja, ele entrava em embarcações, até mesmo o transporte naquela época para viajar era por navios ou terrestre, não tinha viagem aérea. Os caras passavam dias e dias e meses dentro das embarcações, dentro de navios. E Paulo, para deslocar de Roma para a Grécia, ele tinha que enfrentar embarcações, os enjoos que a embarcação poderia provocar nele. Naquela época não tinha remédios para poder conter enjoo. O cara ele tinha que passar tempos e mais tempos padecendo, sofrendo. E a igreja de Éfeso reconhecia esse amor intenso na vida de Paulo em relação ao amor de Cristo. É muito interessante olhar por essa perspectiva. Quando a gente fala desse tema, ore e descanse em paz, a conversão de Paulo foi uma conversão muito forte. Paulo ele era um cidadão extremamente devoto à religião dele. Mas quando Paulo ele encontra com Jesus, ele se torna um devoto pelo amor de Cristo, e ele decide não ser mais um matador de crente, mas ele decide morrer pelo amor de Cristo. E Paulo então ele passa a entregar a sua vida, ele passa a viver uma vida intensa com Jesus. Paulo ele não simplesmente se torna um religioso e falador das coisas do Evangelho, mas Paulo ele quer sentir na sua pele as mesmas dores que Cristo. Apesar de não ter sido contemporâneo de Jesus, apesar de não ter vivido na mesma época que Jesus, apesar de ter ouvido falar Jesus pela boca dos apóstolos e dos profetas, Paulo ele se converte ao Evangelho como um verdadeiro discípulo, um discípulo de Jesus. E Paulo e a igreja de Éfeso percebe
essa evidência desse evangelho pelo pregado não só pelas palavras de Paulo, mas um evangelho pregado pelas atitudes de Paulo. E quando o apóstolo Paulo, no versículo 14, eu quero expor esse texto com vocês, e é por isso que é importante você estar com a Bíblia na sua mão. Eu peço aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, e nós vamos, esse sermão é um sermão expositivo. Eu quero explicar versículo por versículo com você, para que você entenda a profundidade do evangelho vivido pela vida do apóstolo Paulo. E no versículo 14 e versículo 15 fala assim: olha, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Quando Paulo ele coloca por esta causa, ele está dizendo o seguinte: igreja de Éfeso, povo de Deus, eu sei que vocês estão se compadecendo de mim, eu sei que vocês estão contristados, porque eu tenho sofrido pelo amor de Cristo, mas eu quero dizer para vocês, nas minhas palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: é um privilégio para mim sofrer pelo evangelho. Passo fome, passo necessidade, sou perseguido, sou ameaçado, fui preso, já passei por diversos tipos de situações, mas me orgulho de passar pelas provas que eu passo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, igreja, e Paulo escreve, e a Bíblia fala aqui, Paulo, ele fala o seguinte: me ponho de joelhos diante do Pai. Olha que legal isso. Que interessante Paulo falando isso, porque quando ele fala que se coloca de joelhos diante do Pai, essa palavra Pai, ela é muito importante porque é o arquétipo de toda a paternidade de Deus. Isso é interessante porque o próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fala Pai Nosso. Ou seja, Jesus ele atribui, mesmo sendo Deus, mesmo não tendo usurpado a ser igual a Deus, como está escrito em Filipenses capítulo 2, Jesus ele reconhece que mesmo ele sendo filho de Deus, ele precisava de um pai. E Paulo ali, ele mostra uma atitude de humildade, ele fala, ele se ajoelha, um símbolo de humildade, de devoção, um símbolo de que para falar com Deus é necessário reduzir, baixar ao pó, ter a humildade no coração. Mesmo Paulo sendo um apóstolo, mesmo Paulo ter escrito a maior parte do Novo Testamento, mesmo Paulo tendo sido extremamente usado por Deus, Paulo fala assim: olha, me ponho de joelhos diante desse Pai, de um Pai que foi o Pai de Jesus, de um Pai que é o Pai de toda a humanidade. E Paulo ele continua: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Paulo então ele reconhece a grandeza desse Deus, que ele não é só um Deus, mas que é um Pai que preocupa comigo, um Pai que preocupa com você, e um Pai que sabe de todas as necessidades de que a igreja dele precisa, de que ele como filho de Deus precisava naquele momento, e de que toda a igreja de Éfeso também precisava, um Deus conhecedor da necessidade dos filhos. Todos os pais conhecem a necessidade dos filhos, sejam emocionais, sejam espirituais, sejam físicas. E Deus ali, Paulo estava orando para que aquela igreja, as necessidades deles fossem supridas, fossem atendidas às necessidades deles. Isso é importante, sabe por quê, queridos? Porque muita gente, todos nós estamos passando uma pressão violenta na vida. Eu venho estudando um pouco a questão histórica dos problemas que a humanidade vem passando. Nós não tínhamos há 100 anos atrás a tecnologia que temos hoje. Quem dirá há 2 séculos, há 3 séculos, há 4 séculos atrás, a tecnologia que temos hoje. Hoje as coisas acontecem em uma velocidade muito rápida, instantânea, a velocidade das coisas, das informações hoje. A humanidade tem sofrido com todas essas mudanças abruptas que temos passado. A informação, a incerteza de que nós temos
se vamos comer, se vamos vestir, a incerteza que nós temos acerca da política, as incertezas que nós temos tido acerca do estado do país e do mundo, acerca do coronavírus hoje, o que vai ser da nossa vida, nós não temos certeza de nada. Mas as notícias, elas correm muito rápido. E de repente aparece uma autoridade falando a opinião dele, aparece outro falando a sua opinião, aparece outro dando outro parecer, os noticiários, as reportagens dando mais e mais pareceres. E o que eu mais tenho ouvido é pessoas dizendo: não ligo televisão, não estou vendo televisão, porque eu estou pirando. Por quê? Porque a mídia, as pessoas, as autoridades opinam aquilo que acham que é. Mas uma coisa que eu tenho falado para as pessoas que têm ficado preocupadas, desesperadas, é: o que é que Deus tem dito para você fazer? Por isso o tema: ore e descanse em paz. Porque se nós formos ouvir o que o mundo diz, se nós formos ouvir o que o sistema diz, o que as coisas estão acontecendo, ou que velocidade a chave está virando para dar ignição para esse mundo, as coisas, nós vamos surtar, vamos ficar loucos, aterrorizados. E até data as pessoas estão marcando para Jesus voltar. Nunca se falou tanto na volta de Jesus como se tem falado agora. As pessoas estão achando que Jesus está voltando. E deve estar mesmo, mas a Bíblia diz que nem Jesus sabe o dia e a hora que o Filho vai voltar. Somente o Pai, somente Deus sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. E nós estamos vivendo em um mundo aterrorizado. E Paulo, ele se coloca de joelhos como líder para orar por essa igreja, porque essa igreja estava preocupada com coisas que não eram para preocupar, com a vida de Paulo, porque Paulo estava cumprindo sua missão e seu propósito. O que é mais importante é cumprir a vontade de Deus. O que é mais importante cumprir é a missão que nós temos aqui nessa terra como filhos de Deus. E no versículo 16, Paulo, ele ora para que toda a família de Cristo, para que todos os irmãos eles fossem fortalecidos, física e espiritualmente. Esse tempo é um tempo, queridos, de nós nutrirmos o nosso relacionamento com Deus. É um tempo de nós orarmos, é um tempo de nós lermos a palavra, e é um tempo de nós intensificarmos a ouvir aquilo que Deus pensa a respeito de nós. Porque se nós ficarmos acompanhando as normas que o mundo tem estabelecido, nós vamos perder o foco e o propósito de Deus para nós. Se Paulo tivesse ficado dando ouvidos para as pessoas da sua família, para as pessoas da igreja naquela época, por causa dos problemas que ele estava passando, por causa das perseguições que ele tinha, por causa da fome que ele passou, por causa das intensas viagens que ele tinha que fazer, Paulo, ele teria desistido do seu propósito. Mas Paulo, ele sabia quem era Cristo. Paulo sabia a missão que ele tinha que cumprir. Paulo, ele não estava preocupado com os sofrimentos, com as dores e com a lamúria das pessoas acerca do que ele tinha que fazer. Paulo, ele era obstinado, ele era focado em fazer, em cumprir aquilo que o Espírito Santo colocou para ele como meta para fazer. Versículo 16, na sua Bíblia, vamos ler lá, está escrito aqui, olha: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Paulo, ele fala para a igreja se fortalecer com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Ou seja, Paulo, ele sabia que o homem precisava de fortalecer com coisas espirituais. Nós não temos podido reunir presencialmente. E quantas pessoas têm me procurado e falado: pastor, eu não consigo, eu preciso de voltar a reunir presencialmente. Pastor, eu preciso porque minha fé, agora que eu estou andando com Deus, agora que eu estou firmando, aí não pode ter culto mais. Quem disse que não pode ter culto mais? Quem disse que a gente não pode cultuar? Nós estamos cultuando aqui online. Nós estamos vivendo um novo modelo, um novo tempo. E o apóstolo Paulo, ele é muito claro a respeito dessas questões. Paulo, no versículo 16, fala assim: olha, que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. Paulo, ele está falando de quem é você por dentro.
Paulo ele não está falando de coisas externas. Paulo está falando de uma igreja que se fortalece por dentro. Uma igreja que é acostumada a fortalecer com as aparências. Eu tenho que ir à igreja para ser forte. Eu tenho que participar de uma reunião para ser forte. Eu tenho que envolver em um ministério para eu ser forte. Eu tenho que fazer alguma coisa para Cristo para ser forte. Não. Primeiro somos fortalecidos interiormente em uma vida de intimidade com Deus, em uma vida de comunhão e de profundidade com o Senhor. Porque muitos, por muito tempo, por muitos anos, por décadas, participaram dos cultos, vieram à igreja, fizeram tantas coisas, mas continuaram os mesmos. E se esqueceram de que por dentro tem que ter uma mudança. Nós arrumamos dentro para depois arrumarmos por fora. Se confunde muitas coisas. E uma das coisas que tem que ser corrigidas na igreja é pararmos com uma vida exterior. É pararmos de preocuparmos com as coisas para os outros verem, mas preocuparmos primeiro com aquilo que Deus vê. E o apóstolo Paulo, quando ele fala desse arquétipo de paternidade, é de termos Deus como esse pai, como essa referência de um Deus íntegro, de um Deus reto, de um Deus que comunica comigo e eu comunico com ele, de um Deus que dá amor, e de um Deus que recebe amor, de um Deus que quer fazer comigo uma família. E nós somos uma igreja e continuamos unida. Somos uma igreja e permanecemos firmes. Somos uma igreja e permanecemos focados. Porque não estamos dando ouvido para a conversa fiada que o mundo tem colocado. Porque nós sabemos o nosso propósito. Somos criados para sermos filhos de Deus. Somos criados para levarmos o evangelho de Cristo como Paulo levava. Paulo ele tinha certeza da sua missão, pregador do evangelho. Paulo ele fazia discípulos. Paulo ele honrava o nome de Cristo. E a igreja do Senhor Jesus, ela pode estar distante fisicamente, mas é uma igreja que permanece unida, cumprindo com o seu propósito. E não é tempo de nós ficarmos reclamando, ficarmos lamentando como era antigamente, como era no passado, funcionava no passado, mas agora nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, temos que continuar cumprindo a nossa missão, porque o mundo não é mais o mesmo, as pessoas não são mais as mesmas, mas a Bíblia diz que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente, e nós vamos continuar levando a mensagem de Cristo, ensinando o Evangelho, e muito mais do que isso, colocando de joelhos para orar por vocês. Aquela igreja de Éfeso achou que Paulo ia se sentir, tadinho de mim, coitadinho porque essa igreja me ama tanto, coitadinho de mim porque essa igreja está com pena de mim pelos sofrimentos que eu tenho por Cristo. E Paulo dá uma lavada neles e diz: olha, eu que me ponho de joelho por vocês, porque eu estou fazendo o que é correto, eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus, e o meu desejo é de que vocês façam o mesmo, morram pelo amor de Cristo, façam pelo amor de Cristo e vivam pelo amor de Cristo. E versículo 18 e 19, para eu praticamente encerrar esse texto com vocês. A Bíblia diz, versículo 18, acompanhe comigo na sua Bíblia: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essa parte é maravilhosa, tem música, tem poeta que escreve, mas essa parte é uma parte extremamente importante para mim como você. Entender que Deus, como é esse amor de Deus, cara? Como que funciona a profundidade desse Deus? E dizer para vocês que esse Deus, Paulo ele aqui não quer medir Deus, ele não quer dimensionar, ele não quer colocar uma forma, até mesmo porque Deus, ele não existe dentro de uma caixa de Pandora, mas Deus ele é incalculável, imensurável, ele não existe forma,
mas Paulo, de forma didática, ele explica que a largura de Deus é relacionada, a largura desse amor de Deus é relacionada com esse amor, um amor que abrange todas as pessoas indistintamente. Eu quero dizer para você que independente da cor que você tem, independente do gênero, independente se você gosta de homem, de mulher, independente da sua opinião sexual, independente se você é macumbeiro, se você é espírita, se você é evangélico, a Bíblia diz que Deus, ele ama você indistintamente. Vamos ver o que está em Marcos 16:15. Marcos 16:15, olha para você ver, vai aparecer na sua tela aí. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todos. Jesus disse para não fazer diferença de povo, de raça, de ninguém. E Paulo, que já estava no tempo da graça, Paulo, que já estava vivendo o derramar do Espírito Santo, que foi aquele cara que colocou ordem na igreja, ele viu com os próprios olhos dele, quando a igreja estava toda reunida, a igreja de Atos, persas, judeus, árabes, todo tipo de gente que você imaginar, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Deus não escolhe povo, Deus não escolhe pessoas, Deus, ele escolhe corações que são rendidos a Ele, para que Ele tenha condições de derramar esse amor, e você sentir esse amor por Deus. Essa é a largura, ou seja, Deus está de braços abertos para todos os povos, nações, raças, credos, todo tipo de gente Deus ama. E a igreja nunca foi uma igreja tão preconceituosa. Eu tive que ouvir de uma pessoa um dia, e eu fiquei pensando nisso. E é para você que me ouve refletir sobre o que eu vou te falar também. Teve uma pessoa que falou assim para mim: pastor Arley, vocês são muito bons em cuidar das pessoas enquanto elas fazem o que vocês querem. Basta ser rebelde e falar que vai sair da igreja, que vocês esquecem das pessoas. E eu tive ouvindo e refletindo sobre isso, cara. Será que isso é uma verdade? Será que nós somos mesmo, mesclamos, escolhemos, fazemos partidarismos? Será que nós temos essa tendência de se está comigo, junte-se a mim, mas se não está comigo, fora? E é uma coisa que eu tenho refletido, e parando para fazer essa análise, ore e descanse em paz, entendendo que esse amor de Deus, ele me abraça indistintamente. Eu acho que nós, como igreja, precisamos chegar em lugares onde nunca chegamos, fazer o que nunca fizemos e alcançarmos pessoas que nunca alcançamos, não sendo preconceituosos, não fazendo diferença das pessoas, respeitando uns aos outros, tratando as pessoas com igualdade, porque essa é a largura do amor de Deus. Paulo também fala sobre esse comprimento do amor de Deus. Em Efésios 1:4 fala sobre esse comprimento. Efésios 1:4 fala sobre esse comprimento, que está escrito assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Quando Paulo ele coloca essa questão, ele está dizendo que esse comprimento atinge todos os tempos. Ou seja, Deus ele nos amou, Deus ele nos escolheu antes mesmo de 4,6 bilhões de anos atrás. O planeta Terra ele tem 4,6 bilhões de anos. Foi quando surgiu o planeta Terra, foi quando Deus fez o planeta Terra. E a Bíblia diz que antes mesmo da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Deus já tinha nos escolhido para nós sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ou seja, um amor de Deus
E nós olhamos para a nossa vida e falamos assim: mas Deus me ama, Deus, Ele cuida de mim, Deus, será que Ele preocupa comigo? Será que Deus sabe que eu existo? Será que Deus está comigo no problema que eu estou passando? Quando Paulo fala de altura também, a Bíblia fala em Filipenses 2, 6 a 8, vai aparecer para você. Filipenses 2, 6 a 8 diz o seguinte: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Aqui, Deus trouxe o seu Filho Jesus a esse mundo, para ser escravizado, para ser esvaziado de toda a sua majestade, de toda a sua glória, para morrer por mim e por você em uma cruz. E a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, um amor que veio do céu, para que pudesse redimir a sua humanidade. E por último, a profundidade do amor de Deus. Eu vou ler com você Salmo 18, versículo 5. A profundidade do amor de Deus aí, olha: cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Capítulo 2, 24 de 1 Pedro. 1 Pedro 2, 24. Também está escrito assim: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Então nós vimos sobre a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A profundidade, a Bíblia diz que Jesus, Ele foi o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, Ele expiou os pecados por nós. Tudo isso mostrando esse amor por nossas vidas. Ore e descanse em paz. Eu estou mostrando para você, através desses 4 pontos, que Jesus é o nosso Pai, que Paulo ora para que nós sejamos fortalecidos, e nós entendermos essas 4 dimensões insondáveis do amor de Deus, para que você entenda que você pode confiar em Deus por meio das suas orações. Quando eu e você oramos, nós estamos entregando para Deus as nossas preocupações. E é muito importante que eu e você aprendamos a orar. Orar é o quê? É você entregar para Deus aquilo que te aflige. Mas uma coisa eu quero dizer para você:
Deus, ele conhece todos os seus caminhos. Deus, ele sabe todas as situações que você passa. A Bíblia diz que Deus conhece até mesmo quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deus, ele conhece todas as suas necessidades. E Deus, ele está passando por todas essas necessidades com você. Deus, ele está passando por todas as lutas com você. Deus, ele está passando por todas as aflições com você. E Paulo disse, aquele povo estava lamentando porque ele estava sofrendo, e Paulo estava orando por eles, porque Paulo sabia que por toda e qualquer circunstância que ele já havia passado, Deus tinha passado com ele, e ele sabia que ele podia orar pelos outros, porque tudo posso. Lá em Filipenses 4,13, Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo já tinha passado por fome, por necessidade, já tinha sido humilhado, já tinha sido exaltado. Paulo, em Filipenses capítulo 4, ele narra todo o sofrimento, e na igreja de Filipos ele dá uma palavra para aquela igreja dizendo, olha, vocês podem, vocês conseguem, tenham bom ânimo, porque eu consigo, porque tudo posso com Deus, eu consigo todas as coisas com Deus, eu sei de todas as coisas, porque eu não estou sozinho. E você não está sozinho, você não está passando pela prova sozinho, você está passando por tudo que você está passando com o Senhor, com você. Paulo, ele sabia de que ele não podia fazer tudo posso. Ele disse, tudo posso, mas ele só podia porque ele tinha alguém com ele que o fortalecia. E ele sabia que ele tinha alguém com ele, e esse alguém era Jesus. Porque ele tinha tido um encontro com Jesus. E ele sabia que ele podia passar por tudo. E você pode passar por tudo. E o texto que marca a minha vida é o versículo 20 de Efésios capítulo 3. Eu tenho paixão com esse versículo. E esse versículo marca a minha vida. E eu quero que ele marque a sua vida. Eu quero que você memorize esse versículo. Esse versículo é importante para você. Efésios 3:20, que o Marcos vai pôr no telão para você aí, mas o Carlinhos. Esse texto você tem que saber de cor. Você tem que viver esse texto, você tem que respirar esse texto, você tem que comer esse texto. Esse texto precisa falar com você, para que você possa orar e descansar em paz, sabendo que você não pode mudar nada na sua vida, sabendo que, como o salmista Davi disse em Salmo 37:5, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Você vai ter esse texto para você memorizar e guardar o seu coração. Esse texto diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo, ele está dizendo nesse texto de uma forma tão profunda, de que Deus, ele é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que ele pode fazer muito mais do que aquilo que você acha que precisa ser feito, muito mais do que aquilo que você acha, que você pensa. Por quê? Porque dentro de você existe um poder que opera pelo Espírito de Deus. Quando Paulo ora, aqui no começo da oração dele, põe de joelhos diante do Pai, Paulo está te dando a chave, Paulo está te dando a ferramenta, Paulo está te dando aí a dica para que você tenha tudo o que você precisa. Eu e você podemos ter tudo o que nós precisamos quando nós reconhecemos que precisamos desse Deus com poder, com amor em 4 dimensões. Um amor largo, um amor comprido, um amor alto, um amor profundo, que é esse Deus que opera tudo, muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. O que eu quero que vocês entendam é, Deus, ele sabe de tudo o que está acontecendo com você, e Deus, ele cuida de você. Por muito tempo, nesses 11 anos que eu sofro de epilepsia, eu sempre disse que Deus, ele ignora o meu problema. Sempre achei isso comigo. Deus ignora, Deus não fala comigo, Deus nem toca nesse assunto comigo.
E foi tão interessante que eu comecei a orar a respeito disso, achando que Deus, ele, de uma certa forma, ignorava. Ele não queria falar comigo a respeito dessa situação minha, desse problema meu. Foi em fevereiro, eu tive, a última crise foi em fevereiro. Fazem 6 meses, se não me engano. E eu lembro que quando eu fui dar a crise, eu vi que eu estava dando crise, eu estava em casa, e só deu tempo de eu falar assim com a Késia: ora comigo, porque eu não estou bem. E quando eu tive essa crise, só falei: ora comigo, porque eu não estou bem, eu apaguei, perdi a consciência. E a Késia orou comigo. E aí eu estava no monte, e eu queria ouvir uma coisa de Deus. Falei: Deus, fala comigo, eu quero ouvir sua voz, eu quero que o Senhor fale comigo de alguma forma, eu quero que o Senhor ministre ao meu coração, eu só queria que o Senhor falasse alguma coisa comigo, eu não sei o que, mas eu quero que o Senhor fale comigo. E eu estava lá, no monte, não faz muitos dias, conversando com Deus, falando com Deus algumas coisas. E uma coisa que Deus falou para mim lá no monte, usando a boca de uma pessoa, falou assim para mim: naquela última crise que você teve, eu estava lá com você. Eu estava lá com você naquela última crise. Deus, como foi bom saber que Deus estava comigo em meio a uma tempestade, em meio a um problema na minha vida. E o que eu quero dizer para você: ore e descanse em paz. Deus está na crise com você. E tudo posso naquele que me fortalece. E Deus vai te dar a vitória sobre o problema que você está passando, sobre as lutas que você tem vivido, sobre as circunstâncias que o país tem passado, sobre os problemas dessa nação. Ore e descanse em paz, porque Deus, Ele está com você e Ele não desiste de você. Eu quero que você aí coloque a mão no seu coração e nós vamos orar, pedindo a Deus para que você entenda que Ele é seu Pai e que Ele te ama em 4 dimensões. Deus, Ele te ama largamente, compridamente, altamente e profundamente. Esse Deus é um Deus maravilhoso e Ele está cuidando de você. Fala para Ele o seu problema. Fala: Deus, eu não quero chamar o Senhor de Deus, mas eu quero chamar o Senhor de Pai. Pai, o Senhor me ama e eu amo o Senhor. E eu quero pedir: o Senhor me ajuda. Eu não quero lamentar os meus problemas, mas eu quero pedir: ajuda-me a ajudar os outros também. Porque existem pessoas que têm problemas maiores do que os meus. E eu não quero ficar olhando só para os meus problemas, mas eu quero olhar para os problemas dos outros e ajudar os outros. Eu quero ter força para superar, eu quero ter força para vencer. E esse amor do Senhor, que é tão largo, que é tão comprido, que é tão alto e tão profundo. E eu sei que o Senhor está passando pelos problemas comigo. Eu sei que o Senhor está passando pelas lutas comigo. E eu quero desenvolver, Jesus, uma vida de oração e de intimidade com o Senhor, para que eu possa descansar em paz e viver a minha vida feliz, com a minha família, com as pessoas à minha volta. Eu quero ser feliz e eu quero ter paz. A paz que vem do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe vocês. E que vocês nunca esqueçam de orar. E orar é entregar os seus problemas para Deus. Entregue para Ele, confia nele. E a Bíblia diz que o mais Ele fará. Espere pelo Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece você, Deus conhece vocês. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite e até domingo. E eu quero dar só um recado para vocês que me ouvem agora. É rapidinho, só um recadinho. Nesse sábado, às 19h30, vamos estrear o culto da mocidade chamado One Grace. Teremos um tempo gostoso com os jovens. E você, pela página da igreja,
pode acessar pelo YouTube ou pelo Instagram o nosso culto. O nosso culto será uma grande bênção. Teremos um louvor abençoado, teremos uma palavra abençoada e um cenário maravilhoso que vai compor aqui esse altar, e que você não pode ficar de fora. Então eu te convido no sábado às 19h30, dia 25, a participar desse culto conosco, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Fiquem em paz.